maravilha! O Fluminense venceu a equipe do Corinthians por 3-1 aqui no Maracanã. E, gente, olha só, a gente voltando aqui com mais um vídeo no Raiz Tricolor, a gente precisa falar de algumas coisas aqui que são fato, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre futebol, bola, tá? Bola e campo. E a gente precisa fazer justiça com algumas coisas. Eu normalmente venho pra cá, já gravei vídeo aqui, o último vídeo que eu gravei aqui contra o Atlético Mineiro foi um vídeo de muitos elogios. E acho que eu sigo elogiando muito o Fluminense. E acho que é justo elogiar muito o Fluminense. E acho que esse é o primeiro ponto. No pré-jogo, a gente ficou discutindo muito. Na reta final ali, se você quiser pegar a minha live aqui da transmissão, um pouquinho antes da bola rolar ali, por volta de 20, 25 minutos, a gente começa a discutir por que a torcida não tá apoiando. E a primeira coisa que eu acho que a gente tem que perguntar é o seguinte: a torcida não tá apoiando? Tinha um público ok aqui, 24 mil pessoas, mas ainda assim, isso é público de time que tá empatado na liderança do campeonato? Você vai me responder, eu não vou te falar isso não. Você aí vai me responder. Time está brigando na liderança do campeonato. 24 mil pessoas. Isso é um público que você acha legal? Beleza, vou deixar essa pra vocês responderem. Então, assim, eu tenho a impressão de que a torcida tá ressabiada demais. A gente olha pra dentro do campo e... Vamos trabalhar na justiça aqui? Palmeiras. Pra mim, é o time mais efetivo do Brasil. É o time que mais sabe jogar. O Paulo Júnior, um jornalista lá de São Paulo, ele usa uma expressão que é: o Palmeiras tem o melhor abafa. Já teve, né? Agora talvez nem tanto, mas o melhor abafa do Brasil. O time pra saber jogar mata-mata, o time pra poder saber ganhar jogo no final. De Campeonato Brasileiro também é um time sólido. Acho que nenhum time é tão sólido quanto o Palmeiras no Brasil. Não encanta. A verdade é essa, não é um time encantador. O Flamengo, então, nem se fale, né? Não é um time encantador nem perto disso. O São Paulo é um time que encanta, o Atlético Paranaense. O Bahia é um time que encanta. As derrotas do Coritiba são derrotas em que ele... As vitórias, melhor dizendo, as vitórias do Coritiba são vitórias onde ele foi muito superior ao adversário. O Vasco do Renato Gaúcho é um time que tá encantando todo mundo. É um time que é um futebol plástico que todo mundo para pra ver e que consegue pontos pra caramba. Eu poderia continuar Grêmio, Inter... Poderia partir pro Cruzeiro, que agora venceu por 3-0, mas foi um jogo só. O Atlético Mineiro lá do Barba. Tá? E o Vitória, Chapecoense, o Remo. Devo estar esquecendo de algum aqui na sequência. Mas o meu ponto central aqui nesse vídeo, gente, é o seguinte: o Red Bull Bragantino, nossa, que empolgação com o time do Wagner Mancini. O Mirassol, hein? Olha o Mirassol. E tá lá, quase sendo rebaixado. Rebaixado, tô exagerando, mas tá quase na lanterna. Não sei se virou na lanterna agora no final da rodada. O ponto central é o seguinte: nenhum futebol encanta mais do que o do Fluminense. E eu falo isso sendo alguém que vê quase todos os jogos. Não vejo, digo que vejo todos, que eu sou mentiroso. E porque, por exemplo, hoje eu tava fazendo um jogo aqui no Maracanã. Mas todo jogo que eu paro pra ver não tem um time que faça troca de passos quando o Fluminense faz, que com a bola no pé e até os 85 minutos de jogo, jogue mais bola do que o Fluminense. Isso eu falo com certeza. Mas futebol não é só isso. Por isso que eu falo que o Fluminense tem o futebol mais encantador do Brasil hoje. E um futebol objetivo de resultado também. O Fluminense é um dos times que consegue, esse é um dado que o Daniel Kaiser me passou, que é um dado da Opta, que é o time que mais rápido faz transição no campeonato. É a transição mais rápida em quilômetros por hora. Ou seja, é um time que sai muito rápido da defesa pro ataque. E sai isso fazendo tabelinhas. Isso é sensacional. E a gente precisa ser justo aqui. Mas precisa ser justo com os jogadores também. Eu vou mostrar essas tabelinhas já, eu vou mostrar aqui 2 gols que ilustram isso, tá? Mas deixa eu falar sobre 2 jogadores aqui rapidamente. Antes de eu falar dos 2, eu preciso elogiar. Preciso elogiar Kevin Serna. Meu amigo, esse jogador é sensacional, como diria Deva Pascovitch. Sensacional, porque ele é objetivo, ele joga bola, ele tem qualidade e ele chega pra definir. E tá no banco. E ele sabe que ele tá no banco porque o outro ponta que entrou, o Savarino, que joga para cacete, que é objetivo pra cacete, que tem drible, que tem passe, que tem qualidade, que tá voltando pra marcar. E o outro que tava fora hoje é um maluco insano na questão física e que nos últimos 4 jogos que jogou pelo Fluminense deu uma assistência, fez um gol. Ou seja, tá sendo decisivo também. Na centroavança, que é de centroavante, então vamos. John Kennedy fez gol contra o Remo, John Kennedy fez gol contra a equipe do Corinthians hoje. O Castilho fez gol contra o Atlético Mineiro e contra o Corinthians também. Nos últimos 5 jogos, nossos centroavantes fizeram 4 gols. Meio de campo, o Lúcio... Ah, nossa, olha como o Lúcio errou. Aí você vai ver, passe genial. O que a gente vai falar de Hércules e Martinelli? E aí a gente chega até os 2 que eu quero falar aqui.
E o Freitas, hein? 2 partidas, hein? Vocês lembram que há mais ou menos 10 dias atrás eu tava aqui nesse mesmo ângulo falando da análise pocket do jogo contra o Atlético Mineiro, falando assim: Freitas, você só precisa fazer pelo menos 5 ou 6 jogos em que ninguém saia te elogiando, mas ninguém saia te criticando. É o segundo que eu tô tendo que vir pra cá elogiar. O Freitas jogou pra cá, o Freitas anulou o Yuri Alberto. Eu contei quantas disputas eles tiveram, foram 8 disputas, o Freitas ganhou 7. E a que ele não ganhou, o René tava atrás pra salvar. E aí o outro que eu falo também do René. Se você mandar agora escalar pra um jogo, Arana ou Midjan, Freitas ou René, eu vou levantar a bandeira aqui, saco de uma bandeira escrita Midjan e Arana. São mais jogadores, me parece. O Midjan eu não vi no Fluminense ainda, mas pelo que eu vi fora do Fluminense, o Arana é a mesma coisa. Parecem ser mais jogadores que Freitas e René. Mas se Freitas e René hoje forem pro banco, pra mim, eu tô tranquilaço com o elenco. Tem muita gente debatendo sobre o time de 2023, o time de 2022. O time, pô, lá atrás, Arias, o próprio Ganso de 23, o que o Cano fez numa Libertadores, isso é uma insanidade. O que o Keno jogou naquele ano, isso é insanidade. Agora, o elenco atual, eu olho pro elenco atual em abril e confio mais no elenco atual. O time tem qualidade e tem mérito de ser bem treinado do treinador. E a gente precisa destacar isso. Agora, eu vou botar uma sequência de 3 vídeos, tá? Que eu acho que ilustram bem. Primeiro, o Serna, falando sobre o gol de contra-ataque. Ele vai falar qual a estratégia e que eles estudaram em vídeo. Isso é ação de treinador. Na segunda, acho que o marcador fica esperando o passe, aí você decide finalizar e acaba acertando a trave. Fala um pouco o que passou na sua cabeça ali no momento, nesses 2 lances, por favor. Sí, bueno, por ahí habíamos olhado un poco los vídeos de él. Sabíamos que por ahí dejaba muchos espacios en la transición y bueno, yo con espacios trato de aprovechar muy bien eso ahí. Y bueno, en la jugada de primero de JK, vi que el cara venía ahí pidiendo. Entonces ahí di un pase para él y después me abraza. Vale, entonces ahí. Y en el segundo gol, estaba esperando justamente que o cara saltara para darse a Savarino, mas nunca saltó, entonces aquí es mi momento, tengo que chutar y bueno, gracias a Dios dio cierto, Hércules aprovechó y bueno, sirvió para los 3 puntos. Son esos grandes entrenadores, bueno, estuvo en la selección también, pero son esos grandes entrenadores que por ahí acá no se lo valoriza tanto porque es de acá, pero yo tengo un grandísimo respeto por Dorival. Suele armar equipos equilibrados, difíciles de vulnerar. Para mí no era un tema menor enfrentar un equipo de Dorival. Había que ganarle, nosotros por supuesto tenemos argumentos para poder ganar como lo hicimos hoy. Creo que el primer tiempo fuimos superiores, el segundo tiempo ellos buscaron complejizar el juego con un diamante ahí en el medio, con gente un poquito más rápida. ¿Cómo le llaman acá el diamante en el medio? Los angos, ¿no? Entonces era difícil de resolver, ¿no? Cambió el lateral izquierdo para tener ataque por banda. Bueno, después ocurrió la expulsión y eso ya nos facilitó un poco, ¿no? Valoramos mucho el triunfo, independientemente del dato, porque não só que Corinthians tem buenos jogadores, sino que tem um grandíssimo treinador. Então é isso, tá? O Fluminense, era isso que eu tinha pra dizer. Nessa manhã de quinta-feira, o cenário era esse. Cenário ideal pra gente comemorar. Vamos ver os jogos dessa quinta-feira pra analisar a rodada, porque depois de amanhã já tem Fluminense e Coritiba lá no Couto Pereira. E aí, meu amigo, é hora de botar banca pra virar líder, mas isso é outra história. Se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu!